Rafael Marendaz, Head do Private aqui na Invest Smart. Dando continuidade à nossa conversa, a gente já abordou o tema de Private, né, explicando, desmistificando um pouquinho esse mercado, né, explicando para vocês um pouquinho. Em seguida, a gente falou um pouquinho também sobre o Wealth Planning, que é a importância desse mercado. E hoje estamos com o Tomás Schuch, nosso banker na XP International, para falar um pouquinho para vocês também dessa importância da diversificação internacional. Tá? Então, eu diria que o porquê que seria interessante a gente fazer e pincelar eventualmente algum tipo de estrutura, o que é mais comum, o que faz mais sentido. E eu diria que o risco da pessoa física lá fora, né? Tá ótimo. Bom, eu sou o Tomás, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês aqui nesse podcast, né? Esse canal. Bom, já fazem 4 anos que eu estou nos Estados Unidos, trabalhando com investimentos internacionais. Então, o nosso papel é justamente trazer, principalmente para brasileiros, um pouco do conhecimento dos investimentos lá fora. A gente acredita que é extremamente importante estar olhando para esse mercado internacional, estar olhando para essa diversificação. Hoje, se a gente pensa em termos de PIB, o Brasil tem 1,3% do PIB mundial, então ainda é muito irrelevante frente a essa frente internacional. Então, se a gente pensa em tamanho de PIB hoje, você concentrar todos os investimentos do Brasil acaba sendo um pouco sobrecarregar os seus investimentos num país só. Então, a gente acredita que está trazendo as diferentes possibilidades de investimentos para o investidor, né? Não só para olhar Brasil, mas também para olhar globalmente, Europa, Ásia, Estados Unidos, né? É algo muito importante. Falando um pouco da importância, né? Desculpa te interromper, Tomás, claro. Acho que um ponto legal disso tudo é que assim, não existe aquela regra de mínimo e máximo, né? Acho que tudo depende, a gente sempre reforça muito isso em relação a quanto que eu devo ter. Tem cliente que tem 5%, tem gente que tem 10%, tem gente que tem 50%, tem gente que tem tudo, né? Então, acho que é um ponto também legal para a gente reforçar. Esse é um ponto bem interessante, assim, eu diria, tudo passa por o que lhe deixa confortável. O confortável para você pode ser 5%, pode ser 10%, pode ser 30%. Acho que pensar em termos de risco, né? Muitos dos nossos clientes lá fora têm receita em real, têm investimentos em real e também querem ter um investimento numa moeda mais forte. A gente sabe que hoje o dólar é uma das moedas mais fortes do exterior, não a única. Tá? E quando a gente fala, por exemplo, lá fora, você não precisa também só investir em dólar, existem outras possibilidades. Acho que o investidor acaba sempre optando um pouco mais pelo dólar, né? Porque pelo lastro mundial que a moeda tem. Então, assim, não tem uma equação ideal, né? Eu acho que é algo muito customizado. Tá? Então, tem clientes que investem 30% do patrimônio líquido e estão confortáveis com isso. Tem outros que querem ter um pouco mais. Então, acho que sempre cabe ter um apoio nesse sentido, né? Para entender um pouquinho, a gente falou de Private, falou de Wealth Planning, né? Entender um pouco o que faz sentido para você. Acho que esse ponto que você abordou também é legal, porque não é pelo fato que a gente esteja nos Estados Unidos, né, que o cliente só acessa também os Estados Unidos. Você consegue acessar várias estruturas, né, várias estratégias. Exatamente. Hoje, se a gente pensa em termos globais, tá, de PIB, dá para dizer que a América do Norte tem quase 50%, a gente fala em Ásia 30%, aí vem a Europa, vem a África, vem a América do Sul, tá, com o restante. Então, se a gente pensa em termos mundial, a gente quer ter uma exposição a essas diferentes regiões, né, diferentes países, né? E a gente sempre fala, acho que até no Brasil esse conceito vem surgindo cada vez mais, né? Acho que a XP é o grande responsável por isso, né? Por trazer um pouco diferentes tipos de investimento, né? A gente vê um pouco tempo atrás, onde o investidor nem olhava para quase renda variável aqui no Brasil, era muito renda fixa, né? É porque a gente sempre teve taxa de juros um pouco mais alta. E quando a gente começou a crescer, expandir um pouco o termo de investimentos, né, o investidor começou a olhar para diferentes classes de ativos. Então a gente tem renda fixa, renda variável, próprio cash, que dá para considerar como uma classe de ativos, e alternativos, né? Alternativos é uma classe bem ampla, né? E quando a gente fala disso e começa a ter essa diversificação, olhar para a renda variável, acho que agora o investidor brasileiro começou também a olhar não só para o Brasil, mas olhar para fora. Sim. E você também acessa essas classes de ativos lá fora, tá? Então, assim, eu vejo que... Uma observação também disso, quando a gente fala de brasileiro, que é a proposta, né? Montar estruturas para brasileiros. É um lema que a gente sempre... uma frase que a gente sempre fala, né? Que o brasileiro sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro.
Então, geralmente o brasileiro está lá, mas ele segue investindo no Brasil, né? Esse é um ponto importante, né? Principalmente as empresas, as multinacionais, exportadoras, elas fazem emissão de dívida lá fora, né, em dólar, captam em dólar, e também é uma possibilidade de investimento. Hoje o mercado é muito amplo, então você pode investir no Brasil lá fora. Tem clientes que falam, olha, meu risco Brasil já está no Brasil, sim, já invisto no Brasil, já está preenchido. Então lá fora eu vou olhar para outros tipos de ativos. A gente sabe que hoje o Brasil não é investment grade, então, em geral, ativos investment grade pagam menos que ativos não investment grade. Então, assim, o brasileiro que conhece a empresa, está confortável com as empresas, às vezes pode optar também por estar investindo na renda fixa lá fora, mas em Brasil, né? Então, são os famosos bonds brasileiros, né? Que muito brasileiro acaba olhando lá para fora também. Também você pode, assim como existem as BDRs aqui no Brasil, né? Lá fora existem as ADRs, né? Então, são empresas não sediadas nos Estados Unidos, mas que tem alguma emissão lá fora, tá? Então, qualquer empresa que a gente, grande brasileira, que tem capital aberto aqui no Brasil, ela acaba tendo uma ADR lá fora e tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, os americanos, podem ter acesso a esse mercado lá fora também, né? Acho que isso acaba sendo bem interessante. E, Tomás, acho que um outro ponto, né? A gente já até explicou um porquê dessa diversificação. E assim, muita gente hoje, quando a gente até conversa, até já tem posição lá fora, mas muitos esquecem da estrutura, né? Assim, muitos às vezes estão na própria pessoa física, né? Isso tem um certo risco, né? Assim, hoje o mercado internacional a gente pode acessar de algumas formas, tá? Eu vou até passar por essas algumas, né? Através do Brasil, você pode acessar o mercado internacional, né? Então você tem produtos, né, fundos, etc. Então, através de fundos internacionais que são distribuídos no Brasil, através das próprias BDRs que eu comentei, você pode acessar o mercado internacional, ou você pode, né, dolarizar o seu recurso e acessar diretamente lá fora, tá? As estruturas mais utilizadas lá fora para investir, né, quando eu falo em Estados Unidos, né, é a pessoa física, é você abrir uma conta numa corretora. Hoje eu trabalho na XP US, a gente atende, XP International, né, a gente atende os nossos clientes lá fora. Então você pode abrir na pessoa física e na pessoa jurídica, que é uma holding lá fora que lhe dá alguns benefícios fiscais, tá? Então a pessoa física você acessa lá fora, tá? E acho que o principal ponto até dessa diferença, né, é aquele risco da sucessão. Acho que é o principal ponto, né? Que as estruturas talvez sejam, os produtos talvez sejam muito parecidos, quer dizer, você tem muito mais propriedade para afirmar, mas a nossa preocupação de fato, aí voltando ao tema do wealth planning, né, é justamente preparar ou estruturar aquela família. E se ficarmos na pessoa física, acho que o cliente não fica tão amparado, né? Eu acho que voltando assim um pouco para necessidade, né? O que você precisa, quanto que você quer investir. Porque dependendo do volume, você tem um custo de uma estrutura lá fora. A pessoa física, né? Os pontos principais, por exemplo, nos Estados Unidos é a questão de sucessão americana. Então, caso de falta de titular, você acaba pagando uma tributação muito alta, né? Nessa sucessão lá nos Estados Unidos, que chega a ser mais de 40%, né, para o seu beneficiário receber os ativos, e alguma estrutura lá fora acaba lhe protegendo nesse sentido, né? Então, assim, eu diria, até nem de recomendação, mas entender a necessidade, o que você precisa, né? Eu acho que os assessores, eles têm esse papel, né, de trazer os profissionais certos para compor a estratégia que a família precisa e a partir disso ter o processo decisório, né? Eu diria assim, aí voltando um pouquinho da diversificação, né? O seu hedge do patrimônio, né? Se você ganha em real, você tem real, em caso de valorização do real, você está ganhando, você tá fortalecendo o patrimônio em real, né? Agora você tem o dólar, você está fortalecendo o patrimônio em dólar. Ou você está sempre de um lado da moeda, né? Então, assim, isso lhe dá um hedge do seu patrimônio, tá? Então, entendendo isso, defendendo uma estratégia de envio de câmbio, né? A gente sabe que tem épocas que o real está mais valorizado, tem épocas que o dólar está mais valorizado, né? A gente pega os últimos 3 anos como balizador, né? A gente teve algumas janelas onde o real se valorizou um pouco mais, uma recentemente, né? Desde a pandemia a gente teve algumas janelas. Então é entender um pouquinho, né, sua liquidez, entender o seu pensamento, o que você busca no médio prazo, o seu horizonte,
que tipo de investimento, e aí definir uma estratégia de envio de remessas de dólar, de detalhamento de que tipo de ativo você está buscando. Então, aí nesse sentido, a gente consegue se planejar para montar a estratégia e executá-la da melhor maneira que ele deixe confortável em relação aos seus investimentos lá fora. E acho que para fechar, assim, não tem receita de bolo, né? Não tem nada pronto. Acho que, como você falou, cada caso é um caso. Tem que entender o que serve para você não serve para mim. Então, reforçando que é sempre muito tailor-made essa estrutura de uma forma geral. Eu diria assim, me perguntam, mas modelo de carteira é algo muito customizado. O mercado lá fora ele é diferente. A gente tem algumas peculiaridades e acho que é nosso papel lá como assessor, banker lá fora, tá traduzindo isso para quem está buscando esse investimento. A XP US a gente faz isso, a gente tendo entendimento do mercado brasileiro e do mercado americano, mas entendendo muito como o brasileiro funciona, a gente consegue customizar esses investimentos, essa necessidade, e traduzir isso em formas de carteiras diversificadas. Tá? Então, assim, esse papel do banker junto com o assessor no Brasil é justamente qual a necessidade de wealth planning, qual a necessidade de ter uma estrutura lá fora ou não, que tipo de carteira eu posso lhe trazer, apresentar essas peculiaridades. Tem um papel fundamental que é educação financeira, que eu acho que isso ele é contínuo, não é algo que é passageiro. Acho que o nosso papel de assessor é sempre estar educando, trazendo novidades, trazendo investimentos. Então, assim, a gente, parceria aqui com a InvestSmart, para trazer essa solução para os clientes e em termos de investimentos, e traduzir essa necessidade e levar essa oportunidade de estar diversificando no exterior. Eu diria mais ou menos isso. É isso. E, bom, gente, acho que reforçando um pouco o que a gente já falou, e, assim, o mais difícil pra gente, eu diria que, na verdade, voltando um pouco, a parte mais fácil pra gente é a parte do investimento. A parte mais difícil é, de fato, entender com o cliente que tipo de estrutura. Assim, por isso que a gente gosta de envolver todas essas áreas para ficar claro qual é a real necessidade. E aí sim, essa estrutura desenhada, a necessidade já ficou clara para a gente, ficou clara também para o cliente, a gente segue a alocação, que é a ponta do negócio. Então, Tomás, obrigado pela participação. Pessoal, encerramos eu diria que esse nosso assunto, de Private Wealth e internacional. Espero que tenham gostado e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até mais.